Bom dia, turma. Continuando o processo de independência aí da América Espanhola, hoje a gente vai falar aí de dois lugares, né? Da independência da Venezuela e da independência da Argentina, dando continuidade à nossa apostila aí, né? Então, a Venezuela, ela, desde 1777, essa região onde é a Venezuela constituía uma capitania geral vinculada ao governo da Espanha. Capitania Geral é local aonde a Espanha vai montar aí a sua estrutura administrativa. Como a América Latina ela é bem longa, né? Então há aí várias capitanias gerais, né? A gente tem a capitania da Guatemala, a capitania geral de Cuba, a capitania da Venezuela, que é essa, nesse caso a capitania geral do Chile. Então vai montar aí algumas capitanias gerais para ser aí a sede administrativa em certas regiões estratégicas aí da América Latina, né? Então, nesse território aí havia produção agrícola, o cacau, né, que havia, claro, mão de obra escrava, não tenha dúvida disso, né? E a gente sabe que a independência da América Latina está vinculada aí as intervenções de Napoleão lá na Europa, né? Napoleão ele vai invadir a Espanha, vai tirar o rei espanhol do trono, vai colocar uma pessoa aí da sua confiança e aqui vai ser a oportunidade, a gente já falou disso um pouco na outro vídeo, da elite crioula, né? A elite crioula aí, ela não reconheceu o governo. Caracas é a capital da Venezuela atual, né? Não reconhece esse governo. E começa a criar aí juntas governativas, essas juntas governamentais. Essas juntas governamentais são criadas pelos crioulos em várias regiões da América Latina pós-invasão de Napoleão à Espanha, né? Então, essas pessoas, o que elas querem, né? Tem muito interesse político aí em jogo. Elas querem discutir aí o futuro da América em si, né? Discutir o futuro da América. Então, essas ideias de independência cresceram, ganharam adeptos e foi aí aprovada uma declaração, né? Claro que a gente tem aí uma pessoa que vai aí ser protagonista disso, que é o Simão Bolívar, né? Ele vai ser um grande protagonista nesse momento aí da independência, né? Mas a gente sabe que a independência, até mesmo aconteceu no Brasil, quando foi proclamada a independência em alguns lugares da América Espanhola, inclusive no Brasil, a sua metrópole não reconhece, né? Quando Dom Pedro I vai declarar a independência do Brasil, Portugal fingiu que nada aconteceu, né? Não vai reconhecer essa independência. Então aqui aconteceu a mesma coisa. Essa independência, contudo, não foi aceita pela Espanha, que enviou tropas para combater os rebeldes. Mas nesse mesmo momento aí, aconteceu um terremoto na Venezuela. E aí, muitas pessoas morreram, a situação ficou bastante complicada em Caracas, que era a capital, né? A capital ficou bastante destruída e as batalhas foram vencidas, né? Eu botei aqui o Simão Bolívar. Simão Bolívar é a pessoa importante nesse cenário aí de independência da América, quer dizer, desse espaço aí da Venezuela, né? Então, vou colocar aqui um vídeo para a gente ver aí falando sobre a figura de Simão Bolívar. Mesmo com a polarização política da Venezuela hoje, há um personagem que é quase unanimidade. Seu nome é Simão Bolívar. Não dá para contar a história da América Latina sem passar por ele, nem por Napoleão. A Espanha dominava a maior parte da América Latina no começo do século XIX. Em 1808, Napoleão derrubou o rei Carlos IV e colocou no lugar seu irmão José Bonaparte, o que mergulhou o império num caos político. Na mesma época, a Revolução Francesa e as independências dos Estados Unidos e Haiti inspiravam as elites locais das colônias, especialmente os crioulos, brancos nascidos na América. Apesar de serem grandes proprietários de terra, os crioulos tinham poder limitado. Quem mandava de fato eram os chapetones, espanhóis de nascimento.
Quando Napoleão ocupa a Espanha, os crioulos reagem e criam as juntas insurrecionais, que questionam a legitimidade do império e revelam antigas rivalidades em conflitos armados. Mas esse quadro muda com a restauração da monarquia em 1814. Fernando VII assume e coloca mais lenha na fogueira ao tentar reconquistar os territórios perdidos. E é aí que surgem os libertadores da América, Simón Bolívar e San Martín. Herdeiro de uma rica família crioula, Bolívar estudou em Paris e foi bastante influenciado pelo iluminismo. Era tão fã de Napoleão que assistiu pessoalmente à sua coroação como imperador. De volta à Venezuela em 1807, tenta por 2 vezes libertar a região do domínio espanhol, mas acaba indo para o exílio na Jamaica em 1815. De lá, ele negocia o apoio da Grã-Bretanha para a causa e escreve a famosa Carta da Jamaica, onde explica o grande projeto de união da América Espanhola. Mas Bolívar só alcança parte desse sonho em 1821, quando se torna presidente. Mas Bolívar só alcança parte desse sonho em 1821, quando se torna presidente da Gran Colômbia, que corresponde hoje a Colômbia, Equador, Panamá e Venezuela. 5 anos depois, quase todo o continente já tinha declarado a independência, mas o sonho de Bolívar se mostrou incompatível com os interesses das elites e também dos Estados Unidos e da Inglaterra, que cobiçavam os novos mercados. Em janeiro de 1830, Bolívar renuncia à presidência. Meses depois, a Gran Colômbia se divide e o sonho bolivariano de uma América unida cai por terra. Para uns, ícone libertário, para outros, um militar aguerrido. Bolívar morreu em dezembro do mesmo ano, decepcionado com os rumos do continente. Mas o que ficaria para a história seria a imagem do conquistador espalhada em cidades e monumentos mundo afora. Então a gente viu aí, né, um vídeo sobre Simão Bolívar, sua importância em relação aí à independência da Venezuela. Ele teve um papel muito importante aí, né? Pena que o sonho dele não deu certo, né? Ele tinha um projeto de unificação do território em relação à sua independência, né? Independente do México até a Argentina. Imagine um país só nessa expansão toda de território, né? O Brasil, ele se manteve a unidade territorial. Agora a América Latina, não, a América Latina ela vai se dividir. A gente já está entendendo por quê. Porque cada local tem um interesse diferente do outro, né? Então, mas como é a Venezuela na atualidade, né? Na atualidade, é uma região bastante rica em petróleo. A Venezuela é um território conflitante hoje por causa do petróleo, né? Ela, na América Latina, o Brasil tem petróleo, né? A gente tem petróleo aí em outros lugares, mas a Venezuela tem uma quantidade muito grande de petróleo. Então, o interesse muito grande aí dos Estados Unidos nesse território, né? Culturalmente falando, é uma mistura aí, né, dos indígenas, africanos e dos espanhóis, como aqui no Brasil também, né? A gente tem um retrato aí do nosso povo brasileiro, uma mistura do português, do africano e do indígena, né? Mas a situação da Venezuela começa a ficar complicada a partir de 1990, onde a gente tem um líder político chamado Hugo Chávez. O país desenvolveu uma política nacionalista, medida de valorização da economia, né? Então, o que é isso? Política nacionalista é nacionalizar as empresas. Ele nacionalizou as empresas de petróleo. Então, todo o petróleo teria que ser feito a partir do governo venezuelano, não mais, né, interferência, não ter mais nenhuma interferência de outro país, né? Então, essa política nacionalista, essa valorização da economia do país vai gerar um próspero país, né? A Venezuela vai ser próspera e a gente vai chegar aí no chavismo. O chavismo é um momento ou é uma ideia, uma ideologia onde as pessoas, hoje Hugo Chávez já morreu,
né? A gente tem um presidente da Venezuela chamado Nicolás Maduro, né? Mas ele segue a linha de Chávez, né? Então, do Hugo Chávez. Então, esse chavismo está muito presente. Só que a oposição também é muito grande, né? Porque acontecem os embargos, a Venezuela começa a entrar numa crise econômica, mesmo tendo essas reservas de petróleo, grande desemprego, né, uma pobreza aumentando consideravelmente. E aí, como o legislativo tem muitos políticos de oposição ao governo executivo, que é Chávez, né, acontece um embate entre esses dois grupos e lá fora, né, o povo também. Hoje a gente tem no Brasil aí dois grupos de oposição ao presidente, um de oposição ao presidente, o outro favorável, onde está vendo passeatas, manifestações, né? Um favorável e o outro contrário. É a mesma coisa na Venezuela, né? Esses embates acontecem também até hoje. E para piorar a situação, uma líder do Congresso se autodeclarou presidente da Venezuela. Vamos imaginar que aqui no Brasil o Rodrigo Maia, que é o presidente do Congresso, fala assim, não, a partir de hoje eu sou o presidente. E tem um apoio do Congresso, tem um apoio da população. Então na Venezuela está essa contrariedade aí, né? Essa confusão aí, que eu vou botar um vídeo explicativo de um jornalista para vocês entenderem melhor. Venezuela entrou numa nova fase de sua crise política, principalmente, e o desfecho dessa crise realmente é totalmente incerto. A gente está aqui em Caracas mais uma vez para acompanhar essa situação cada vez mais delicada. O dia 23 de janeiro foi um dia de muitos protestos na Venezuela, incluindo na capital Caracas e diversas outras cidades do país. Esse momento sensível é resultado de uma situação longa que vem se desencadeando há vários anos, desde que o presidente Nicolás Maduro tomou posse no ano de 2013. Se pierdo com um voto, entrego imediatamente. A la memória sagrada e pura de Hugo Chávez. O presidente Nicolás Maduro tomou posse em 2013, num ano em que a Venezuela já começava a ver sua economia entrar em dificuldades. Em 2014, houve uma queda do preço do petróleo que atingiu bastante a economia por ser dependente justamente do petróleo. E isso começou a criar essa crise que nós vemos até hoje, de escassez de produtos básicos, de remédios, de alimentos, que afeta muito a população. Em 2015, pela primeira vez em muito tempo, a oposição se tornou dominante no parlamento. E com isso, aumentou a pressão sobre o governo do presidente Nicolás Maduro, porque o executivo era chavista e o legislativo dominado pela oposição, que queria um outro tipo de governo. Com essa pressão aumentando, em 2017, nós vimos protestos massivos na Venezuela. Foram 4 meses de muita repressão e muita violência, que terminaram com 125 mortos. Nessa época também nós vimos diversos líderes da oposição serem presos, sofrerem algum tipo de represálias ou então irem ao exílio, alegando serem perseguidos pelo governo de Maduro. Enquanto a oposição buscava fazer muita pressão em cima do governo, pedindo inclusive em 2017 que o mandato do presidente Maduro fosse revogado, o próprio presidente acabou, naquele mesmo ano, convocando uma Assembleia Constituinte, cujo objetivo seria reescrever a Constituição. Não teve apoio da oposição, que não quis participar desse processo, e acabou se formando essa Constituinte, que é formada apenas pelos aliados do presidente. E esse órgão de suprapoder acabou, mais tarde, sendo colocado no lugar do legislativo, que perdeu seus poderes. Juro cumprir e hacer cumplir nuestra Constitución bolivariana,
y llevar adelante todos los cambios revolucionarios que nos permita llegar a la Venezuela potencia de la paz, la prosperidad y la felicidad de nuestro pueblo, lo juro. O que mudou essa situação de uma maneira tão expressiva na Venezuela? Um elemento essencial: houve uma posse não reconhecida do presidente Nicolás Maduro no último dia 10 de janeiro e, paralelamente, assumiu uma nova liderança na Assembleia Nacional, uma Assembleia Nacional que não é reconhecida pelo governo Maduro, mas sim é reconhecida por mais de 40 países que, obviamente, não reconhecem o governo do presidente Maduro porque não reconhecem as eleições de maio do ano passado. Então, o que temos nesse momento? Um governo do presidente Maduro que tem alguns aliados importantes ainda, isso é importante dizer: China, Turquia, Irã e Rússia, principalmente. Obviamente, Cuba, Nicarágua e Bolívia também, mas isso não faz, digamos, uma grande diferença na equação da comunidade internacional. E, por outro lado, temos uma oposição que está se relançando com uma força inesperada. O novo presidente da Assembleia Nacional, o jovem Juan Guaidó, de apenas 35 anos, está liderando esse relançamento. Ele tem carisma, ele fala de uma maneira que está gerando esperança e expectativa pela primeira vez em muito tempo. Nesse último dia 23 de janeiro, chegamos ao ponto máximo de tensão em que o líder do parlamento, que é de oposição, Juan Guaidó, reivindicou a presidência e se autoproclamou o presidente encarregado da Venezuela. Ele foi reconhecido pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e também pelo presidente brasileiro Jair Bolsonaro. O que a gente tem agora é um futuro incerto, não está claro o que vai acontecer. Temos o presidente Maduro no poder e outro presidente da oposição que se proclama encarregado do mesmo cargo. Maduro claramente já perdeu apoio nos setores populares, já tem uma rejeição, eu diria assim, expressiva, generalizada e cada vez maior da comunidade internacional, uma pressão para que ele aceite uma negociação para avançar numa transição democrática, mas os militares ainda não se rebelaram de uma forma, digamos assim, generalizada e uma forma que possa significar uma ameaça para o presidente. Essa, eu diria, é a grande incógnita e é o que os venezuelanos estão esperando. O que vão fazer os militares se a oposição conseguir, por exemplo, abrir um canal humanitário num país onde a fome é cada vez, digamos, um drama que afeta a grandes setores da população? O que vão fazer os militares nessa situação? Dias de muita tensão, de muitas incógnitas e de expectativa aqui na Venezuela. Continuando nossa apostila, aí no finalzinho dessa página, da página da A Venezuela na Atualidade, né, 319, a gente tem duas imagens e aí a gente percebe quão grande é a crise venezuelana hoje, né? Então, por causa da crise econômica, a moeda da Venezuela, que é o bolívar venezuelano, está muito desvalorizada. A taxa de câmbio chega a 25 mil bolivares por $1. Acima, cédulas de bolívar venezuelano e a cédula do dólar. Essa quantidade de dinheiro venezuelano equivale a $1, né? Hoje no Brasil, $1 vale em média R$5. Na Venezuela, vale 25 mil bolivares por $1, né? E aqui uma imagem, uma foto do abastecimento, do mercado, né? Uma forte crise de abastecimento atingiu a Venezuela. Nos estabelecimentos comerciais do país faltam itens básicos como alimentos, medicamentos e produtos de higiene. Acima, a prateleira de supermercado vazia em Caracas. Isso aconteceu na Venezuela de 2018. Até hoje, a crise venezuelana acontece. Até hoje, nós temos essa divisão interna política na Venezuela. Um governo de Nicolás Maduro, apoiado pelo exército, e, contrapartida, um governo autodeclarado de Juan Guaidó, né? Que na verdade ele é apoiado por várias outras potências, como vocês viram no vídeo, né? Então essa é
a Venezuela hoje. Na próxima aula a gente continuará, né, falando aí da independência da Argentina e do Paraguai. Até a próxima.